Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui juntos. Hoje vamos estar falando sobre um tema, um assunto muito interessante, que poucos querem falar sobre o tema, mas entendemos que é um assunto que não pode esperar. Nós temos que é, buscar esse conhecimento, essas informações, para que realmente possamos ter uma ação preventiva com qualquer tipo de problema no que tange ao assunto sobre suicídio. E hoje nós estaremos tendo um prazer, o privilégio de estar com a professora, a doutora, né, Elizabeth Liberato. Ela é teóloga. Eu vou te apresentar melhor, mas ela é teóloga e psicanalista, formada também em História e Biologia, e vai estar conosco para esse crescimento desse conhecimento tão interessante, tão pertinente nos últimos anos, tem crescendo esses índices de suicídio. E o que é isso? Como nós vamos, qual é a ação que nós temos que ter, qual o pensamento que nós temos que ter sobre o suicídio. E estamos vendo aqui pessoas já entrando. Sejam bem-vindos todos aí na nossa transmissão, tá? A Joana está aqui conosco, a Camila, a Eva Cavalcante, Pastor Yalan, Hugo Shinoda. Sejam bem-vindos todos. E eu vou deixar agora com que a professora Elizabeth possa se apresentar. E seja bem-vinda mais uma vez, professora. Que se a senhora pode falar conosco, se apresente aí para falar conosco. Bom, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Marcelo. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse assunto que durante muito tempo foi tabu, mas é uma Sim, realidade, né, na sociedade brasileira e no mundo, né? Por dia, verdade. aproximadamente 10 mil pessoas no mundo se suicidam por dia. Então é um caso sério no Brasil, né? Belo Horizonte é o estado que está em primeiro lugar, depois vem, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, São Paulo e o Rio de Janeiro. Então é um assunto que a gente tem que conversar porque está atingindo a nossa juventude principalmente. E a gente vê, né, professora, que realmente cerca de 800 mil pessoas É, têm morrem, né? no Morrem mundo. com esse mal, né, no mundo, né? Então isso eu vejo que pelas pesquisas que nós fizemos e algumas informações sobre a Organização Mundial da Saúde, que isso vem crescendo demais, né? Crescendo nos últimos anos, principalmente em países como o Brasil, tem crescido muito, né? Esse índice de suicídios, né? De taxa de mortalidade elevados pelos suicídios. Então, é um tema muito relevante e poderíamos é, falar sobre isso, o que a gente podia ver e verificar, ter as informações necessárias para que a gente possa ter uma atitude preventiva, né, entre os nossos familiares, amigos, ou até mesmo a nossa igreja, né, que nós podemos fazer parte. É verdade. O suicídio é uma questão de saúde pública no Brasil e no mundo todo. E nós temos poucas políticas públicas, quase que nenhuma, né, sistemática para a gente informar, para a gente apoiar, para a gente acolher. E a igreja é um Uhum. braço na sociedade que pode colaborar e muito, né, para a diminuição desse índice. Nós estamos aqui hoje para tentar responder algumas perguntas e, sei lá, tentar despertar pessoas para que trabalhem em prol dessa causa também para ajudar outros. É uma questão de humanidade, né? E como cristãos, nós temos esse compromisso com a humanidade, de valorizar a vida, de incentivar a vida e de É. procurar levar as pessoas a valorizarem a sua própria vida. E assim, professora, em relação ao suicídio, para que a gente possa é, crescer nesse conhecimento, o que isso, quais são as causas que para a senhora que possa ocasionar, as principais causas que possam ocasionar uma pessoa cometer esse ato, né, tão assim de forma extrema, né? Que vemos que as pessoas que cometem isso
cometem um suicídio, elas pensam que elas não têm solução para mais nada. A única solução que elas acham para elas naquele momento é desesperançoso que eles que estão vivendo é que a solução é a morte. Então, quais são as causas que podem gerar isso para uma pessoa, né? Segundo a Organização Mundial, os estudos indicam que existem várias causas, não tem só uma, né? A principal delas é a depressão. A Organização Mundial de Saúde indica que aproximadamente em 2030 vai ser uma das doenças que mais vai agravar o mundo todo. A depressão ela é bem séria. A depressão grave tem vários níveis de depressão, a média, a leve e a grave, que é chamada também de depressão maior. Ela é a principal causa, mas tem outras, né? 90% dos suicídios no mundo acontecem por causa de transtornos mentais. Mas quando a gente fala em transtornos mentais, as pessoas pensam logo naquela pessoa que rasga dinheiro, né? Aquela pessoa louca de pedra. É, Existem, são chamados psicóticos desorganizados, mas existem transtornos mentais sutis que estão à nossa volta, tipo pessoas que têm transtorno bipolar, que é chamado uhum. transtorno do humor, né? Que você varia entre ficar eufórico, que a gente chama isso de mania, ou ficar em depressão. Fica uma semana eufórico, 2 em depressão. Uma semana eufórico, 3 em depressão. Tem variações de humor, pode ser unipolar, um dos dois tão somente, mas é uma coisa muito comum no dia a dia, né? As pessoas tomam fluoxetina para se levantar de manhã, ter ânimo, bom humor, por exemplo, isso é muito comum. Síndrome do pânico está muito na moda, o uso de substâncias psicoativas, drogas em geral, álcool, e também é importante dar atenção a quem tem histórico familiar de suicídio. Tem que dar uma atenção a essa pessoa. Então, são vários fatores, um deles são esses aí. No caso, doutora, sobre essas causas, assim, como a senhora falou, né, tem são várias causas, não é somente uma. A gente até comentou sobre a depressão, fizemos 2 lives sobre depressão e vemos que realmente a depressão ela é um dos fatores que geram vários transtornos mentais, né? É, É. é, de, Ela aparece de diversas maneiras. de muitas maneiras, né? E aí, no caso, eu acho que uma consequência desse estado depressivo é esse ato extremo que é o suicídio, né? Então, essas causas, assim, no caso, que como a senhora falou, que então devemos estar atento a alguns sinais que as pessoas talvez elas possam nos indicar, como, por exemplo, se tiver uma pessoa da família, a gente também tem que acender a luz e para ver se a pessoa tem uma tendência de cometer esse tipo de ato também, né? Isso também pode ser, como a gente estudou na semana passada, que a depressão também pode estar ligado a caráter genético. Então, eu acredito que isso também seja associado também ao suicídio, né? Esses sinais são muito importantes para a gente começar a ajudar as pessoas, porque a gente pensa que elas não dão sinais, mas dão sim. O suicídio é um ato de desespero, de desesperança, né? Sentimento de inutilidade diante da vida, e a solução é dar cabo da vida, mas as pessoas dão sinais. Em idades diferentes, os sinais são diferentes. Então, até bem pouco tempo atrás, não tinha muita estatística de crianças fazendo isso. Hoje tem crianças de 10 a 19 anos fazendo isso, nossos adolescentes, né? Pré-adolescentes, adolescentes entrando na juventude. Então, são sinais diferentes na adolescência, na juventude, e também hoje tem casos de idosos, né? Pessoas com idade acima de 60, 70 anos também cometendo suicídio. Os sintomas e os sinais, eles são diferentes nessas idades. Por exemplo, leva-se em conta as transformações e as crises de cada idade, fazendo uma observação que existe uma diferença entre estar deprimido e ter tristeza. A tristeza é um sentimento natural que geralmente a gente sente em mudanças de fase. Por exemplo, quando uma criança sai da infância para ir para a adolescência, ela tem uma leve depressão. A depressão leva a essa tristeza
porque ela está mudando de fase, ela vai perder, por exemplo, os privilégios da infância, vai perder aquele corpo infantil, vai perder as brincadeiras, vai perder, sabe, aquela paparicação da família como criança, ela vai para a adolescência, ela não sabe, é o desconhecido. Então, como é que você descobre isso? A criança não fala essas coisas. Por exemplo, crianças que, sei lá, ela é muito ativa, de repente ela fica entediada dentro de casa o tempo todo, nada tem graça, aí chama ela para fazer mil brincadeiras, ela não vai. Isso significa que ela está em mudança de fase, não significa que ela está numa depressão ainda grave. Isso dura pouco tempo. Então, os pais precisam estar observando, ou quem cuida, né? Às vezes o pai e a mãe trabalham, quem cuida, ah, esse menino não está bem, não quer nada, não quer fazer nada. Sente uma leve, sei lá, 2, 3 semanas, assim, que passa. É normal, é chamado de tristeza temporária por causa da mudança de fase. Mas quem passou por. Aí sim, quando a mudança de fase exige uma reflexão do que passou, por exemplo, crianças que foram abusadas na infância, que sofreram violência doméstica, sei lá, aconteceu uma separação dos pais. Então, quer dizer, não é mais uma tristeza natural pela mudança de fase. Ela começa a demonstrar, sabe, já uma depressão mais grave, um sintoma que você olha que é uma tristeza que está além. Então, é necessário já você acender um LED, né? E talvez levar essa criança para conversar com alguém que possa dar uma orientação maior, tem uma observação mais especializada. Na juventude, por exemplo, jovens, né? A gente sabe que a fase da adolescência para, sei lá, acima dos 17 anos, por exemplo, tem que decidir carreira, começa a entrar na idade adulta, ele precisa trabalhar, e às vezes tem uma pressão familiar muito grande, a pressão social, a pressão familiar, os hormônios do corpo na pré-adolescência também, na juventude, essa coisa da sexualidade mexe muito com a cabeça dos jovens. Isso tudo, você mencionou antes aí que a depressão tem fatores genéticos. Tem. Todas as psicoses em geral, que são as doenças mentais, elas têm um fator genético, mas isso não é o suficiente para as pessoas desencadearem a doença. É necessário que haja fatores que a gente chama de desencadeadores do ambiente. Então, você pode trazer um problema genético e nunca acontecer nada, ele não se manifestar porque o fator ambiental foi tranquilizador, entendeu? Você teve apoio, teve amor, teve carinho da família. Então, você fica bem, você passa pelas fases com aquela tristeza temporária, mas isso não agrava o teu estado mental. Mas quando tem outros fatores ambientais que agravam, aí pode desencadear, como essas pressões que você tem em relação a futuro da juventude. Isso também pode gerar uma série de crises. O uso das drogas, influências ambientais de amigos, essas coisas tudo influencia. Então, os sinais Na são esses, é adolescente você observar por e mais na de 3 semanas juventude é muito forte. comportamentos atípicos. Ah, Isso na juventude e na adolescência é muito forte, é, essa questão de drogas, né, e até mesmo problemas com álcool também, né? isso, Isso são fatores potencializadores também, né? Acredito. correto. E nos idosos, começa pela solidão e o sentimento de inutilidade. Então, as pessoas, quando se aposentam ou morre alguém da família, um ente querido, é até uma sugestão que alguém que esteja ouvindo, né, se você tem um idoso na família, não deixar ele sozinho em datas que, por exemplo, morreu um ente querido da família, o esposo, a esposa, um filho, aquelas datas ele não pode ficar sozinho, porque é dia de gatilho, pensamentos negativos reforçados, Aham. porque ele está sozinho, não vai ver mais aquela pessoa, aquela tristeza, ela se sobrepõe, né, fica muito maior e é perigoso. E também a solidão, né, o isolamento extremo e o sentimento de inutilidade. Eu atendo na clínica, exemplo, coisa simples, como mães que têm 2, 3 filhos que se casam no mesmo ano, em um curto intervalo de tempo, tem a síndrome do ninho vazio, e elas não fizeram Sim. nada da vida, só cuidaram dos filhos, por exemplo, e eles vão embora. Essa depressão, se o isolamento ficar por muito tempo, pode se agravar a tal ponto dela reforçar os pensamentos negativos e se sentir inútil. O que eu vou fazer agora da vida? Então, o sentimento de inutilidade na terceira idade pode levar a esses pensamentos ruins e precisa, né, de presença, apoio, acolhimento, carinho, por aí. É. E assim, doutora, é possível, assim, no caso, nós termos algumas atitudes, algumas ferramentas que possam evitar essas pessoas próximas, até mesmo da família, que talvez tenham esses sinais a cometerem isso, ou como é que nós podemos ajudar eles, né? Assim,
que fazer nesse momento que talvez, de repente, até uma pessoa não compartilhou contigo, mas a gente consegue, tendo esses sinais que a senhora comentou agora, em relação até mesmo diferenciado, né, em relação às faixas etárias, e agora, de repente, a gente está pensando em vir até uma pessoa na nossa mente que tem um sinal parecido com isso. Né? O que fazer com isso, né? Bom, quem perceber, se for amigo, ou alguém da família, alguém do trabalho, que perceber uma alteração de comportamento por mais de 3 a 5 semanas, né? Você conhece aquela pessoa, era uma pessoa alegre, que participava de tudo, ou até uma introvertida, né? Porque você tem dois grupos de pessoas, os extrovertidos e os introvertidos. Os extrovertidos é mais fácil da gente identificar, porque ele rapidamente mostra aquele comportamento de isolamento, de não querer participar mais das coisas sociais que ele tem entrado mais em trabalho, em estudo. Ele não é muito de se expor, mas ele pode ter um comportamento atípico e você perceber convivendo com ele. E aí, primeiro, você pode sentar para ouvi-lo. A gente pensa que ouvir é pouco, mas não é. A escuta faz uma grande diferença. As pessoas começam a falar: eu acho que eu não presto para nada, eu não gosto mais disso. Essas palavras comuns negativas. E a gente fica assim: não, não diz isso não. Então, assim, um conselho é você não negar, deixa a pessoa esgotar aquela fala dela, ela precisa desabafar, ela precisa colocar para fora. Então, ouça. Olha, você está bem? Se pergunta, né? A gente não pode ser invasivo. É uma das orientações técnicas que a gente não pode ser invasivo a ninguém. Mas quando uma pessoa está em depressão, ela precisa de uma intervenção externa. Por quê? Na nossa cabecinha tem uma coisa chamada ego. E o ego da gente fica fraquinho quando a gente está em depressão. Então, significa o seguinte: a gente não tem força para, não tem iniciativa própria para sair daquilo. Então, a gente precisa de ajuda de quem tiver à volta. Então, Aham. você se aproxima, não deixa sozinho. Assim, tem hora que a pessoa não quer falar. Então, você vai ser invasivo, vai ser chato, ela vai mandar você embora. Então, fica só perto. E aí, de vez em quando, você pergunta: você quer conversar? Quer falar alguma coisa? E deixa ela desabafar. Se ela falar coisas horríveis, você tenta escutar. É difícil, porque quem está envolvido emocionalmente quer negar, não, não fala isso, e fala coisas É. positivas. Mas, assim, tenta segurar a sua emoção e deixa ela desabafar. Primeiro é isso. Segundo, pergunta se ela aceita que leve ela, né? Um especialista, pode ser o psicólogo, o psiquiatra, pode ser o psicanalista, pode ser o pastor, pode ser uma pessoa que a pessoa respeite assim, você está me chamando de maluco, não quero ir a profissionais, né? Às vezes as pessoas têm muita resistência. Então, você pode descobrir uma pessoa que ela respeita muito, sei lá, um líder espiritual, um amigo mesmo, que você sabe que tem uma certa sabedoria, alguém que tem uma influência positiva sobre ela, que é um segundo momento, que a pessoa que vai convencê-la a procurar ajuda especializada. E em casos de emergência mesmo, sei lá, ontem mesmo uma amiga conhecida, né, por causa da pandemia, a gente sabe que é um momento de isolamento extremo e muita gente está sendo afetada psicologicamente. E essa pessoa me ligou porque ela tem uma empresa, está quebrando, né? Está preocupada porque tem mais de 300 mil de dívida e a situação está afetando. Então, um dos sócios dela já ligou pela madrugada em desespero: como é que vamos pagar, como é que vamos pagar, como é que vamos pagar? E um dos motivos do suicídio é esse, né? Não acha saída, a saída para sair da dor é procurar isso. Então, tem toda uma predisposição da pessoa, então ela me ligou, que a pessoa chorando falou que, sabe, estou a ponto de fazer uma besteira sozinha no apartamento. Então, em caso de Uhum. emergência, assim, você não pode ir até lá, você não tem tempo para escutar. Você orienta, por exemplo, a pessoa a ligar para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, número 188. Eles É têm pessoas importante. qualificadas e preparadas para conversar com aquela pessoa no momento de emergência ali naquele momento. Então, se você conhecer alguém que está em desespero, que mandou uma mensagem no celular, você pede para ligar para o CVV 188, já que é uma urgência. Eles são especialistas, funciona 24 horas por dia para conversar com essa pessoa, para conversar até com a família se for necessário. Eles são maravilhosos. E aqui a Miriam Pacheco compartilhou conosco aqui, doutora, que não é fácil ver os sinais, pois em quase todos os suicídios é uma surpresa, na verdade vem como surpresa, né? Principalmente para a família do suicida, né?
É porque É realmente algo assim que pode pegar a pessoa de surpresa mesmo, né? Como a Miriam Pacheco falou aqui. É porque tem alguns mitos, né? A pessoa, na verdade, ela deu sinais, só que ninguém deu Não percebeu. importância ou não percebeu, não é que a pessoa faz, não. Geralmente ela dá sinais. Ela está sempre insatisfeita, ela está reclamando de tudo, ela se isola. Isso são sinais, entendeu? Ela foge do comportamento comum do dia a dia. Então todo mundo deixa para lá, por quê? A gente está numa sociedade em que a atenção é uma coisa rara, né? Não é à toa que eu sou É, psicanalista. As pessoas pagam para terem tempo para conversar com você, porque ninguém é ouvido dentro de casa. Tem idosos na clínica que vão lá e falam assim: olha, eu falo assim, a senhora mora com quem? Ah, eu moro com a minha filha, com meu genro, com 3 netos, mas ninguém tem tempo para mim. As é. pessoas não sentam para ouvir, porque elas são repetitivas, têm aquela mentalidade retrógrada do seu tempo, né? Elas pouco se surpreende com as coisas do presente. Então, as pessoas não têm muita paciência. Falta, e aí uma observação para a gente como igreja, a gente pensar nessa teologia do cuidado. Né? Acho que, sei lá, a pandemia, a gente está num momento crítico, mas você tem que pensar o que pode ser positivo que eu possa aprender nesse momento. Uma das coisas é que todos, obrigatoriamente, fomos confinados dentro das nossas famílias. Então, quem não É, dava atenção para o filho porque estava na creche está sendo obrigado a conviver com isso. Ah, eu amo meu filho, mas o dia todo ele fica na creche e agora você está dentro de casa, tem que ensinar, tem que dar atenção de lição. O marido e a mulher, né, que não estão bem, que usam o trabalho para se refugiar, né? Vai para o futebol, vai para o bar, vai para a igreja. é, Se ocupam com tudo, menos um do outro, estão sendo obrigados a olhar um para o outro. Os não, idosos. e um detalhe também é que hoje, com esse advento da tecnologia, muitos modelos de famílias, né, estão sendo colocando como base a própria tecnologia, utilizando, por exemplo, o próprio celular para ser o mecanismo oficial, né, principal de vinculação de informação dentro da própria família. A É gente vê verdade. que o filho fica num quarto, a mãe num outro cômodo, o pai em outro, e eles não se relacionam presencialmente. É Às vezes, verdade. se querem falar um com o outro, mandam um zap para falar. Então, assim, isso também eu acho que então, tem se distanciado, tem distanciado muitas pessoas, né? E aí é um fator dificultador para que pudéssemos perceber algo assim que diferente, né, na pessoa, algo que ela de repente está gritando, mostrando vários sinais, mas a gente não está presente para ver. E hoje a gente com É, esse momento de pandemia, esse confinamento, a gente tem que refletir sobre isso, né? é Refletir que, verdade. poxa, a gente está tendo essa oportunidade de, de, de ter um relacionamento mais próximo, né? De ver, de ter uma ótica totalmente diferente na nossa rotina, né? Eu acho que é isso. A gente, Bom, os sinais que eu posso indicar aqui, simples, né? Ou a fala, quando a pessoa diz assim, ó, eu acho que a vida não vale a pena, melhor é morrer, queria desaparecer. Isso é muito comum, né? Quando as pessoas estão estressadas em casa, eu quero desaparecer. Presta atenção nessa frase, que isso não é à toa. Ou então, quando elas não falam, o comportamento. O comportamento é triste, desanimado e praticamente antissocial. Ele se isola do que ele participava geralmente. É o suficiente para você desconfiar de que aquela pessoa não está bem, acompanha, ouve mais um pouco. Observa se ela está 3 semanas do mesmo jeito. Passou de 3 a 5 semanas, é preocupante. Precisa de intervenção de especialista. Entendeu? uhum, Agora, sobre a juventude, queria fazer uma, se você me permite, Marcelo, uma observação. por favor. A juventude, a gente sabe que a gente está numa geração que o corpo é tudo, né? Então tem que ser bonita. Nós estamos aqui na coisa da rede social, cultura da imagem, a década da cultura da imagem. Então isso é fundamental. Então quem não tem, né? Quem cresceu em lares desestruturados, que não teve investimento dos pais quanto à autoconfiança na sua própria personalidade, isso aparece nesse momento da adolescência, em que eles têm necessidade de se autoafirmar como pessoas que têm grupos, né? A coisa da imagem, da autoconfiança, o que a gente chama informalmente de autoestima.
Quem tem boa autoestima e má autoestima aparece nesse momento quando você precisa se expor. E gente que não tem autoestima, parece que não está em depressão, mas ele se refugia em várias coisas. Vou dar um exemplo. Academia manhã, tarde e noite. Você deve cuidar da sua saúde, fazer exercícios moderados, mas tudo que é... Vou dar uma dica aqui para quem está ouvindo. Ó, tudo que é demais, os extremos são É, patológicos. Entendeu? Segura isso aí. Os extremos são patológicos. Então, assim, sempre que uma pessoa está fazendo uma coisa em excesso, você desconfia que por trás tem uma depressão escondida. Isso aí. Ou seja, a depressão ela aparece de várias formas. Não é só você caidinho, sem se cuidar, sem querer tomar banho, sem comer. Isso é o extremo da depressão. Inicialmente, você quer burlar ela. Então, você começa a ser ativista demais em alguma coisa. Você quer ficar sorridente. Que a gente está na cultura do entretenimento. Então, quer dizer, tá com uma tristeza, não tá bem, vai ali, vai jogar, vai conversar com os amigos, vai jogar bola, vai no shopping quando estava aberto, né? É uma coisa do ativismo. é, E o entretenimento e o ativismo, ele não trata a depressão de ninguém. Ela só fica escondida e maquiada, e ela vai se agravando quando a pessoa fica sozinha. Por isso as pessoas vão para as drogas, vão para compulsões. Por quê? Quando ela fica sozinha, aquilo volta. Aí o que ela faz? Ela tem que inserir adrenalina no sangue o tempo todinho. Para ela não pensar naquela tristeza aguda que está dentro dela, mal resolvida. E aí isso aparece muito na juventude, né? Então, é um sintoma sério e que nós é verdade. precisamos ajudar, né? Começa com o diálogo, informação, dar conhecimento, para a pessoa se achar quem eu sou, como é que eu estou, para onde eu estou indo. E nós precisamos inserir mais amor e mais conhecimento. E a igreja tem um grande papel nesse trabalho também. Doutora, assim, mas assim, até eu achei aqui uma pergunta aqui que a Gisela Viegas que está fazendo para a gente, que quando a pessoa está com ajuda com algum profissional e não dá sinal ou reação de melhor, o que a gente pode fazer? O que a gente faz com isso? Se for depressão grave mesmo, não basta um profissional, é um tratamento multidisciplinar. Ela tem que tomar medicamentos, ela tem que fazer uma terapia de apoio, a família tem que estar junto, tem que fazer, de repente, uma terapia ocupacional. São vários braços, né, para ajudar. A depressão Uhum. é uma patologia bem complexa, não se trata com uma pessoa só. E também o braço da espiritualidade. Então, assim, são vários braços que podem ajudar essa pessoa. Às vezes não está dando certo, a família ou a própria pessoa tem que ser honesto com o profissional. Tá? Porque, por exemplo, depressão é um diagnóstico. Um neurologista pode dar, um psiquiatra pode dar, um analista pode dar, um clínico geral pode dar. Todos concordam com o diagnóstico. Como vamos tratar? Como tratar? Existem 500 maneiras de tratar, 500 técnicas. Então, de repente ele está indo lá num profissional que está aplicando uma técnica que não está adequada. Tem que falar, olha, sei lá, tenta 3 semanas, 4, não estou vendo resultado. Dá para a gente fazer outra abordagem, ou então ele vai a outro profissional. Sabe quando você recebe uma notícia ruim, você precisa de uma segunda opinião? Às vezes acontece isso também. O ser humano ele é muito subjetivo, né? O comportamento humano é muito difícil de... Então existem técnicas de condicionamento, de respiração para você se acalmar, né, para tirar os pensamentos negativos. Existem várias técnicas, mas a pessoa precisa compreender como ela construiu aquilo dentro dela. Isso depende de tempo. Então, o apoio não é assim, eu identifiquei hoje, amanhã eu vou, daqui a 15 dias eu quero o resultado. Pessoas entram na minha clínica, sei lá, tem 50 anos, ela adquiriu uma neurose, um problema psicológico desde os 8. Então, ela tem aquilo há 42 anos. Não são 4 Uhum. semanas que vão resolver. Entendeu? Ela vai aliviando o sintoma até que ela sozinha compreenda como ela construiu aquilo para ela ficar autônomo do terapeuta e ela conseguir andar com as próprias pernas. A depressão é uma doença grave e as pessoas precisam de tempo. Então a família precisa ter paciência, apoiar e levar para tudo que possa ajudar. Realmente são vários fatores que a gente tem que Isso, analisar, né? Não é isso. só uma coisa, né? Então, assim, tem que ter vários braços que a gente tem que estar juntos para gerar uma solução, um tratamento eficiente para aquela pessoa. Aqui também, doutora, achei interessante, estão perguntando aqui se necessariamente o suicídio
para uma pessoa que tem uma doença mental. Ou uma pessoa sadia, ela pode desencadear ou cometer o suicídio? Pode sim. É, ok. Desculpa, meu filhinho. Não é, o transtorno mental, ele é um fator que pode levar a, mas ele não é o único. As pessoas que não têm transtorno nenhum podem chegar a isso por desespero de circunstâncias da vida. Então você Uhum. vê, sei lá, em filmes, pessoas, né, no dia a dia, gente que perde, sei lá, a perda de uma pessoa amada, né? Pode ser por luto, morte mesmo, ou porque a pessoa rompeu com ela. Ela entra em desespero, porque a estrutura psíquica de cada um para lidar com a falta, com a dor, com o vazio da vida é diferente. Cada um tem uma estrutura. Então tem gente que, por exemplo, sei lá, teve uma calamidade naquela época da região serrana, que teve uma calamidade lá em Petrópolis, Teresópolis. Na época eu lembro que eu vi uma entrevista de uma pessoa que perdeu 35 pessoas da família e só sobrou ela. E aí o repórter perguntou para ela, né, como você vai fazer para seguir adiante? Ela, não sei, só sei que eu vou. Deus está comigo. Você vê que aquela pessoa tem uma força, assim, sabe, extraordinária. A gente silencia diante da resposta porque ela perdeu 35 pessoas da família. Ela não tem ninguém mais. E ela está de pé ali ajudando os outros, inclusive. E tem outros que, sei lá, perdeu o emprego. Ou rompeu Uhum. um relacionamento, um namoro de 3 meses. E ela quer morrer. Sabe? Ela entra em desespero total. Então, como cada um lida com a falta, com a dor, é muito singular. Mas não importa se é uma grande coisa ou uma pequena. Todos, familiares e amigos, precisam dar apoio e ter paciência. E levá-las para as ajudas, né? Tanto espirituais como do corpo, né? Que as pessoas se, se, se largam, né? Começam a maltratar a si mesma, o próprio corpo, e a mente dela está precisando de ajuda. A Eva comentou aqui também que é verdade que o paciente deve se comprometer também com o tratamento, né? Talvez Correto. não surta algum efeito inicialmente, em pouco tempo, É, mas se o paciente não se comprometer, verdade. Quando ele não está respondendo a nenhum tratamento, a medicação é fundamental, porque bioquimicamente ele não está respondendo. Então ele tem que responder primeiro, o cérebro dele precisa funcionar bem para ele conseguir conversar com a gente. Mas eu ia falar um negócio da anterior, esqueci, daqui a pouco eu lembro. Vamos lá. tá. E, doutor, assim, quando nós pensamos em suicídio, principalmente no nosso ambiente, vamos agora colocar como o nosso ambiente de igreja, né? É, é, muitas pessoas pensam que todo aquele que comete suicídio, ele, sob qualquer circunstância, ele vai para o inferno. Né? Existe um pensamento, algumas pessoas pensam isso. Outros cristãos também, quando nunca chega, nunca, não, eles nunca chegam a cometer o suicídio, mas eles pedem para Deus impedir, porque eles estão querendo morrer. Ele não chega a concluir o ato, mas ele tem esse desejo de morrer. Né? E pede para que Deus tire isso dele. Né? Um cristão pode cometer também suicídio, mas perder a salvação. Isso é um pensamento também que alguns cristãos têm. E um cristão pode cometer suicídio sem que necessariamente perca a sua salvação. O que tendo, né, esse pano de fundo teológico que a senhora tem aí, pode nos proporcionar aí nesse crescimento desse conhecimento, o que Já a botou Bíblia no ponto, fala hein? para a gente? O que a Bíblia fala sobre isso para a gente? Né? O que nós devemos pensar como cristãos? Poxa, todo mundo que comete suicídio vai para o inferno, realmente. Isso era uma posição católica, tradicional, que isso veio passando de geração para geração, esse pensamento. O que realmente a gente tem como base bíblica em relação a isso? Bom, você falou aí um pouco, é bem polêmico, né? A teologia, ela não tem um consenso, É. então são linhas diferentes, né? Realmente a tradicional é essa, né? Que o suicídio
é um pecado contra a vida, né? Seria o sexto mandamento. Não matarás inclui a si mesmo e ao outro. E iria para o inferno. De 1980 para cá, alguns teólogos fizeram uma revisão dessa linha, né? E entraram naquela coisa da soberania de Deus, né? Deus tem seus caminhos para compreender e considerar as fraquezas humanas, o que é uma verdade, né? Deus compreende as nossas fraquezas. Uma pessoa que comete suicídio, por exemplo, por depressão extrema, ela está no estado alterado de consciência. Então, não sei, aí já entra na soberania de Deus, não sei como é que funciona isso. Eu acho que cabe a gente pensar na maneira preventiva, né, de ajudar essas pessoas e consolar e fortalecer elas, né, até que elas possam, se Deus quiser, mudar de ideia, sair desse caminho mal, né? Mas no Antigo Testamento, não sei se eu quero entrar muito nisso. No Antigo Testamento tem 5 exemplos de pessoas que se suicidaram. Elias quase fez isso, né, em depressão aguda, lá depois de um grande feito. E no Novo Testamento você tem Judas. Quando eu pego o exemplo de Judas, é o único exemplo do Novo Testamento é o dele. Eu penso uma coisa, o Judas, ele se suicidou porque ele achou que a culpa dele era maior do que a graça de Deus na vida dele. Apesar de ter caminhado com o Senhor Jesus e ter ouvido, né, ter convivido com o amor direto dele, não sei, alguma coisa falhou ali na comunicação que ele não Uhum. compreendeu que o amor de Deus era muito maior do que a culpa dele. Ele poderia realmente ter se arrependido e seguir em frente, né? Como Pedro, que negou o Senhor Jesus, e quando o Senhor Jesus vai arguir ele e fala, tu me amas, né, 3 vezes, ele envergonhado, né, ele diz, tu sabes, e Jesus diz para ele, apacenta. Quer dizer, a partir dos nossos erros, dos nossos defeitos, quando nós somos humildes diante de Deus, ele diz para a gente, continua trabalhando na minha obra. Então, acho que cabe mais a gente ensinar para as pessoas isso, né? Não importa o tamanho da sua culpa, das coisas que você disse, né? Que na hora da dor, do desespero, as pessoas dizem coisas até contra Deus. Jó mesmo foi um deles, né? Ele praguejou contra Deus lá. A gente diz que Jó é paciente, mas é até o capítulo 3. Quem lê com É, atenção do 4 até o 30, o 41, vai ver que ele praguejou, pediu para morrer, e mas no final ele entendeu, né? Que a graça de Deus era maior do que a culpa, do que tudo que ele tinha dito. Então, o que faltou no Judas foi isso, foi mensurar o amor de Deus que está acima de tudo, como diz Provérbios. O amor cobre todas as transgressões. é verdade. Assim, qual seria. Aqui até a Axel, a Axel está comentando aqui uma pergunta, mas antes da pergunta dela, é, é, a, qual seria esse papel, né? Até o Rafael Veiga falou aqui sobre a, a preocupação com o próximo, né? E qual seria esse papel da igreja, um papel preventivo da igreja em relação a isso? O que a igreja, como igreja, nós pensamos, até mesmo como lidar com isso dentro do nosso culto, dentro da nossa igreja, dentro da nossa congregação? Como é que é isso? Como é que a gente pode pensar nisso dentro como igreja? Aqui como igreja estamos fazendo um pequeno passo aqui, né? Que começa com o apoio, o acolhimento, informação, conhecimento e, como diz lá em Apocalipse, né? Voltemos ao primeiro amor. Geralmente a gente interpreta essa passagem como sendo a gente voltar, né, àquele ativismo do início da conversão. E o texto original não quer dizer isso. Quer dizer que a igreja de Éfeso, ela era uma igreja extremamente zelosa pela doutrina, que perdeu a simplicidade e passou a discriminar pessoas. Então, as famílias, né, quem passou por isso, tem muita vergonha de contar, né, ou quando alguém da família está tentando esse caminho, as pessoas falam tudo em silêncio, tem vergonha. Então, assim, no meio da igreja, tomar cuidado para a gente não passar preconceito. Então, assim, trabalhar em cima das pessoas não terem preconceito. Que a pessoa, fez isso porque não tem fé, fez isso porque não tem Deus, fez isso porque ela teve uma fraqueza humana, e como diz Coríntios, o cair é do homem e o levantar é de Deus.
Então, sabe, se colocando no lugar do outro, de que hoje estamos fortes, amanhã podemos ser nós, que estamos, né? A gente não sabe o dia de amanhã o que pode acontecer. Pedimos todos os dias a Deus que nos fortaleça e nos dê força para viver, porque viver não é fácil. É, Viver não é brincadeira. Tem uma frase de um filósofo que diz assim, ó, muitos sobrevivem, né? Muitos, esqueci a frase agora, mas é muitos sobrevivem, poucos vivem, muitos sobrevivem. Então, a maioria das pessoas sobrevivem. Viver é, é uma que depende de maturidade, de sabedoria. E quem de nós ousa dizer que estamos no ápice da maturidade ou da sabedoria, principalmente em relação à vida com o Senhor? Estamos caminhando. verdade. Então, assim, dependemos do Senhor todos os dias. A igreja precisa ter uma postura de compreensão, de acolhimento, de quem busca conscientizar, né, os caminhos de ajuda para essas pessoas. Precisa investir em profissionais dentro da igreja, né? Isso está acontecendo de pouco tempo para cá, dou graças a Deus por isso. É por aí, a igreja precisa ter esse papel. Doutora, assim, aqui a Axia está comentando conosco também, uma pessoa com quadro de somatização ou sofrem de doenças psicossomáticas, elas começam com quadro depressivo? Isso é verdade. Às vezes a pessoa não aconteceu nada, a gente falou de circunstância, né? Violência na infância, as transformações da juventude, as pressões sociais do que ela vai ser, nos idosos, pessoas que podem ter isso também porque estão com sentimento de inutilidade, né? Porque se aposentaram, os filhos se casaram, não tem mais nada. Mas de repente não aconteceu nada disso e as pessoas também podem chegar num nível de depressão tal de pensar em suicídio por conta também de uma notícia de uma doença, por exemplo. É o que a gente chama de suicídio lento e passivo. Algumas pessoas, sei lá, recebeu um diagnóstico de uma doença degenerativa que não tem cura, e dali para frente ela vai só perdendo, né, a autonomia dela, vai ficando dependente, e aquilo vai matando ela por dentro. Então, ela não declara que quer morrer, mas as atitudes dela denunciam. Por exemplo, eu conheço gente que recebeu um diagnóstico, mas se recusa a tomar os remédios. Ela se recusa a comer. Tem que, sei lá, comer X vezes por dia, ela come só uma. Ela joga fora a comida, entendeu? Ela não dorme bem, ela começa a se maltratar. Não cria Isso forças, é né? isso. Ela começa de propósito porque ela sabe que vai morrer na cabeça dela, ela já se deu a sentença de morte. Ah, eu recebi uma notícia do câncer, uma doença tal, não tem jeito. Então, para ela, ela disse: não vai ter jeito mesmo, para que eu vou ficar fazendo um montão de coisa? Então, ela não fala para ninguém, mas ela não obedece. Então, isso a gente chama Uhum. isso de suicídio passivo, de suicídio lento. Pode ser por questões mesmo de uma fatalidade, viu? Alguma coisa que aconteceu de repente do nada. E a pessoa desistir por dentro primeiro. No caso, é o que a senhora falou, esse suicídio passivo, até entra na pergunta aqui da Miriam Antunes, esse fato de não querer é, é, se tratar, né, ser relutante em alguma coisa, ou até mesmo o fato de pensar em tirar a própria vida, isso já é um indício de suicídio da pessoa, assim, vamos dizer assim, ela efetivamente não cometeu, mas ela já tem isso dentro dela, assim, É, é, ela fisicamente ela não morreu, mas por dentro, é, né, o sentimento dela, ela já, é. como é que é isso? A Ela está notícia perguntando foi isso tão aqui. grande, né, que o sofrimento dela fez ela ficar impactada e ela pesou ela lutar ou não. Como ela viu que mesmo ela lutando ela pode morrer, ela desiste, é uma desistência interna. Então ela começa a não se cuidar, não toma um remédio, ela engana que toma, né? Ela vai negando as funções básicas da vida aos pouquinhos, assim, sutilmente. E aí tem que ter gente em pé. Por isso que tem que ter uma pessoa que cuida, que insiste no remédio, que vigia se tomou. Tem que ajudar, porque ela está em depressão. Uma depressão, ela altera o nosso estado de consciência. A pessoa precisa de ajuda. A Tassiane está falando uma coisa importante aqui, interessante, doutora, que ela falou que tem uma amiga, uma pessoa da família, na verdade, que perdeu o filho bem precioso dela, Uhum. e ela diz que sempre tem vontade ela deseja morrer.
Mas ela não acomete isso porque ela precisa encontrar a filha lá no céu, porque ela tem medo mesmo ela desejando que morrer, ela tem medo de fazer isso porque ela fica com medo de não encontrar a filha no céu, entendeu? Sim, Então sim, entendi. é um sinal, né? Nítido. Dos fatores desses pensamentos é quando a pessoa perde o sentido, né? Então, assim, todo mundo tem alguma coisa que ama muito. Às vezes é a carreira, às vezes é o ministério, às vezes é Uhum, filhos. A gente ama tudo isso, mas tem coisas assim que é o principal, só você sabe. E aí você perde aquilo, é o Isaac de cada um. E aí, realmente, buscar um novo sentido é muito difícil, mas é o caminho para você se manter vivo. Então, ela uhum, perdeu o filho, ela ainda está de luto. O luto, antigamente, pelo DSM, o Código Internacional da Doença, o comum era a pessoa ficar até 3 anos de luto, era normal. Aí, uma série de coisas que não dá aqui para a gente explicar, eles diminuíram isso aí agora para 2 meses. Chega no máximo licença de 2 semanas, uma no máximo, às vezes as pessoas. Porque o mundo não para chorar a dor de ninguém. Então, coloca a gente na ativa, a gente querendo ou não. Mas o luto é um fator que pode tirar o sentido da vida de alguém. Então, ela precisa encontrar outro sentido. Por isso que você precisa ter vários braços na vida para se realizar. A família tem que ser um deles, porque se a família falhar, você tem que ter outro. Pode ser uma carreira, a sua espiritualidade, a sua busca em Deus, né? Uma uhum. missão de vida. Você precisa descobrir uma missão de vida, porque aquilo vai preencher, não vai substituir, né, a sua perda, porque quando uma mãe perde um filho, não tem nada que substituir isso, vai ficar sempre um buraquinho lá que ela vai chorar. Mas você consegue colocar algo no lugar que te acalenta. Por isso que tem gente que, por exemplo, perde um filho, sei lá, num assalto, numa tragédia, e ele se torna depois participante de uma ONG que ajuda a gente com aquilo, Aham. porque Sim. ajuda ele a dar um sentido. Então, Sentido assim, para a quando a vida pessoa dele. passa por uma dor muito grande, tipo um luto, né, de um filho, sabe, 6 meses não é suficiente. 2 anos ainda é normal a pessoa estar sob os efeitos daquela dor. Depois vai se transformar em saudade, mas são etapas. Então, até lá, Aham. todo mundo que está em volta tem que ajudar ela a ela procurar fazer coisas que possam encontrar um novo sentido. E isso acontece muito na juventude do entretenimento, quando a juventude também quer, pensa em se suicidar. Eu escuto isso muito naquele gente de 20 anos. E assim, você pensa que a gente, que tem necessidade, que é pobre. Eu tenho cliente que ganha 35 mil por mês e o cara quer morrer, quer se jogar do nono andar. Ele tem tudo, você imaginar, em termos materiais. Mas ele tem um vazio existencial, uma crise de angústia tão grande que nada daquilo tem sentido. Entendeu? Ele fala, eu vou deixar para todo mundo e para mim não tem sentido. Então é isso, é a gente ajudar no percurso da pessoa, a espiritualidade entra aí muito, muito Espiritualidade importante. entra A forte aí, muito espiritualidade é importante. fundamental aí quando o motivo do suicídio não é uma doença, não é quando o motivo é a angústia de viver. Nada tem sentido. Aí se enche ela de coisa, ela É. ganha um montão de coisa, mas aquilo não tem sentido. Para ela não faz mais. Então a espiritualidade é fundamental nesse momento para ela reencontrar uma missão, reencontrar o sentido e que Deus Pilares faz aí, né? toda a diferença no coração dela. É verdade, doutora. E assim, para a gente finalizar aqui, doutora, as perguntas, que devido ao tempo, até o Rafael Veiga que ele perguntou, na verdade ele lembrou de uma história do menino Jamel Miles, de 9 anos, que se matou depois de ter se revelado gay. Sofreu influências negativas de colegas na escola. E como a igreja pode tratar desses casos, né? É o verdadeiro bullying, né? Como é É, que uma criança de 9 anos é, ela é. chegou a cometer um ato tão extremo, né? Tão novo, né? Os pré-adolescentes, no caso. É raro infância, né? Até os 7, 8 anos. Depois da pré-adolescência, que é dos 9 em diante, pode acontecer. E geralmente é por violência. Ou violência doméstica, ou abuso sexual, e agora o bullying. Bullying, né? Então, sei lá, se os pais precisarem trocar ele de escola, deixar um período em casa até para ele se recuperar disso, né? Fortalecer o ego dele num psicólogo, num profissional da hora que vai saber fazer o caminho para ajudá-la a voltar para esse meio. Isso tudo são coisas que precisam dar atenção, são questões delicadas, mas é possível, a gente. Eu tenho 18 anos de experiência de clínica e
durante muitos anos não vinham na minha clínica suicidas. De 2017 para cá, vem procurando. Então é até uma experiência, apesar de ter quase 20 anos de clínica, é uma experiência recente eu lidar com casos de suicídio direto na clínica. Começou em 2017. Tem quase 2 anos e pouco, quase 3 ainda, de gente com 20 anos, com 30 anos, gente com dinheiro, gente sem dinheiro, gente com Deus, gente sem Deus. Então, assim, os fatores são diversos, as pessoas são afetadas pelo sofrimento de verdade e você precisa crer em Deus e investir tudo que você sabe para ajudar aquela pessoa. Conversar com as famílias, você pergunta, né? Você permite eu conversar É, com a sua família? Permite eu conversar com pessoas que estão próximas de você todo dia para te ajudar também? E a gente faz uma rede de solidariedade para ajudar essas pessoas. realmente, assim, é triste, né? A gente vê que isso tem acontecido, esse crescimento, né? Avassalador aí desse sentimento nas pessoas. Mas, como a senhora falou, a espiritualidade ela tem que ser o principal pilar ali das pessoas. Até mesmo aquelas pessoas que têm Deus, né? Tem essas pessoas que podem gerar e chegar nesse quadro, né? Isso vemos também semana passada que isso não existe, não tem cargo, né? Acontece isso com o pastor, com os É. líderes, com qualquer pessoa, se ela chegar num momento de extrema depressão, né, desesperança, como a senhora falou, ela pode gerar e acometer esse ato tão triste, né? A gente pensar que isso pode acontecer com uma pessoa, né? Mas a Os espiritualidade vai. líderes, os líderes e os pastores, uma observação, né? Porque a gente meio que desumaniza, né, essas pessoas, porque eles estão ali como exemplos de espiritualidade, né? E por trás tem um ser humano que tem problema no casamento, que tem problema financeiro, sabe? Que ele sofre pressão de tudo quanto é lado, ele não pode abrir as fraquezas dele. E a gente está vendo É, casos aí, né? Então, assim, a igreja precisa ter um olhar misericordioso, orar pelas lideranças, e quando eu descobrir alguma coisa, sei lá, ser mais complacente, não com o pecado, a gente entende que. é, Mas, sei lá, eu lembro, eu sou muito é. misericordiosa. O amor cobre todas as O transgressões. E a amor, né? igreja precisa olhar os líderes como seres humanos que têm problemas e precisam de ajuda. E a maioria, por estar numa posição que ele não pode ficar se expondo, ele não procura ajuda também. Eles não procuram Tá, ajuda, eles são os mentores da sabedoria, a maioria para de estudar, para começar. Ele não procura uma terapia pessoal, porque ele tem medo de ficar expondo problema, ficarem julgando ele. Então, assim, os líderes também precisam ter essa humildade de procurar um caminho, procurar uma ajuda profissional, uma análise, um tratamento, não é fraqueza, pelo contrário, é uma atitude corajosa, de que ele está preocupado com a comunidade dele. Porque quando ele é. cuida dele, ele pensa em estar sadio para ele abençoar as suas ovelhas. Então, assim, a igreja precisa incentivar isso, precisa compreender isso, e sabendo que os líderes passam muita pressão no ministério, muita mesmo, e precisam também desse auxílio. Todos precisamos do Senhor e da compreensão uns com os outros, né, das nossas fraquezas. Temos que ter essa consciência também, né, doutora? Doutora, mais uma vez, um prazer enorme. Foi muito boa a nossa conversa. Pena que nós já estamos já chegando no final, a gente tem um limite de tempo, mas Sim. Deus continue abençoando a senhora. Espero que tenhamos várias outras lives e pode ter certeza que outros convites serão feitos, tá bom? Foi muito bom estar com a senhora hoje. Que Deus abençoe a senhora, que Deus abençoe a família da senhora, seu ministério, sua profissão e continue te dando tanta sabedoria como nós temos visto até agora. Tá? Que Deus abençoe. Eu que agradeço, um abraço aí para todos e lutemos pela vida, né? Porque Cristo Amém. disse: Eu sou a vida, e Ele está em Amém. nós e nós precisamos distribuir isso. Vinde a mim, Amém. todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse o Senhor Jesus. Amém. Obrigadão, um Tchau, beijo doutora. Fique com para Deus. todos aí, até breve, espero vê-los em breve, Até a pessoalmente. próxima. Fique com Deus. Obrigada, tchau.
Pessoal, então a gente está terminando agora a nossa transmissão. Foi uma bênção. Acredito que todos gostaram aí, pelos comentários. Tivemos muitas informações sobre o tema de hoje e eu acredito que estamos saindo diferentes, com pensamentos diferentes. Que Deus possa nos ajudar a ser ferramentas e ajudar a pessoas que precisam de sair dessa situação tão triste, tão difícil, né, e que possamos ser usados pelo Espírito Santo para confortar essas pessoas. E daqui a pouco, pessoal, estamos logo depois aqui da nossa transmissão, da nossa live, passa lá para o YouTube, lá no YouTube da EC Alcântara, a gente vai dar continuidade às nossas lives, vai ser agora a live da banda CM, vamos ter lá louvor e adoração ao nosso Deus, com muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, tem nos ajudado. Incentivo a todos estarem lá nessa live. Amanhã também, não esqueçam também, na nossa programação da nossa igreja, escola dominical, 10 horas, culto infantil, 15 horas, e culto de adoração, às 19 horas, tá bom? Espero vocês na nossa próxima transmissão, na live de semana que vem, né? Vamos estar divulgando a live e, se Deus quiser, vai ser uma bênção também, vai ser um tema bastante interessante que nós vamos estar juntos aqui. Muito obrigado pela participação de todos, os comentários, aqueles que tiverem alguma pergunta, alguma coisa a mais, querem compartilhar conosco, podem mandar lá no direct, tá? Que a gente vai tentar responder. Eu vou falar com a doutora Elizabeth para que possa nos ajudar nessas respostas, tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, fiquem na paz, tá bom? Até mais!